Mas há uma segunda aplicação aqui, uma segunda realidade que nós podemos extrair daqui, que é mais ilustrativa, mais caricata, por assim dizer. Em alguns momentos da história, nós percebemos Deus trazendo vida por meio da morte. Não é verdade? Não existem ocasiões na Escritura, e uma em particular, em que Deus traz vida por meio da morte. Com a morte de Eliseu, meus irmãos, algo interessante, importante a observarmos também, é que encerra-se, com a morte de Eliseu, encerra-se um período intenso de milagres. Existem 3 grandes períodos de milagres, períodos intensos, de uma grande atividade miraculosa na Bíblia. 3 períodos. Primeiro período, o Êxodo. Muitos milagres acontecendo no Êxodo, as pragas, o mar abrindo, aquela coisa toda. Realmente algo de encher os olhos, algo que o povo de Israel sempre lembra nos Salmos. A libertação poderosa de Deus e os feitos, as maravilhas de Deus ali. Um dos períodos de grande atividade miraculosa. Depois, o segundo período, durando ali, volta para a nossa linha do tempo, por favor, Nicolas, durando ali mais ou menos do período de Acabe até Jeoás aqui, ministério de Elias e Eliseu, arredondando aí mais ou menos 100 anos. O segundo período de atividade intensa de milagres na Bíblia é esse, durante o ministério de Elias e Eliseu. E com a morte de Eliseu, esse período se encerra. Os irmãos vão ver que na sequência da exposição do livro dos Reis, na sequência da leitura do livro dos Reis, nós não vamos ver mais esse tipo de coisa acontecendo. Aquela coisa de cair fogo do céu, mortos voltarem à vida, essas atividades que nos deixam espantados no sentido positivo, maravilhados, essas coisas não vão mais acontecer em Israel. Com a morte de Eliseu se encerra esse segundo período. E qual é o terceiro período da história em que vários milagres aconteceram? Um período mais intenso de milagres aconteceram durante o ministério de Jesus e dos apóstolos. São esses 3 períodos. Depois, já no final do Novo Testamento, nós já vemos que, nem no final, antes do final, mas quando nós olhamos para Apocalipse, as cartas de João, o final do ministério do apóstolo Paulo, já na segunda metade do primeiro século, nós já não temos mais uma intensidade tão grande de milagres acontecendo. Isso é importante porque, apesar do meio pentecostal e neopentecostal dizer que nós estamos vivendo um período de grandes milagres e tudo mais, a verdade é que nós não estamos. Nós não estamos. Não estamos vivendo isso. Nós não estamos num período de intensa atividade miraculosa, diferente especialmente do que o neopentecostalismo diz. Todo culto que você vai no Universal, 1 milhão de endemoniados é liberto ali. 1 milhão de gente com dor é liberto dali. Todo culto, milagres e mais milagres. Nós não estamos num período de intensa atividade miraculosa. Deus faz milagres hoje? Claro que faz milagres. Deus fez milagres ao longo de toda a história. Mas a concentração de milagres, como aconteceu no Êxodo, como aconteceu no ministério de Elias e Eliseu, e como aconteceu nos dias de Jesus e dos apóstolos, isso não acontece agora. Nós não estamos nesse período. Quando é que isso vai acontecer de novo? Quando é que algo parecido vai acontecer de novo? Na tribulação. Se os irmãos olharem Apocalipse 11, os irmãos verão que esse período intenso de atividades miraculosas vai se repetir de novo na tribulação. A tribulação é um tempo, a grande tribulação, a tribulação é um tempo singular. Os céus todos vão ser abalados, a terra toda vai ser abalada, muitas coisas vão mudar no universo, em proporções cósmicas. Mas em termos de milagres, de maravilhas que os homens vão fazer, capacitados por Deus, há uma menção disso em Apocalipse 11, versículos 3 a 6, e diz respeito às 2 testemunhas. Nós não sabemos quem são essas 2 pessoas aqui, não adianta falar, eu sei o CPF delas, não sabe, ninguém sabe. Elias e não sei quem, a gente não sabe que é, mas provável é que sejam pessoas comuns daqueles dias. Pessoas lá que vão se levantar e vão fazer esses milagres aqui que são descritos. Nós não sabemos quem é, nós não temos o CPF dessas pessoas e qualquer tentativa de chutar aqui o nome disso é mera especulação, não tem nenhuma pista de quem são essas pessoas, nada. Veja o que diz aí Apocalipse 11, 3. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da
terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Eles pronunciam palavras, e essa palavra destrói os inimigos deles. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. E veja o versículo 6. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Quem foi que orou e o céu se fechou e depois o céu abriu? Elias. E isso de algum modo vai acontecer novamente depois no futuro. É dito aqui, elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue. Quando foi que isso aconteceu? No Êxodo, e eles vão fazer isso, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Esse tipo de atividade não acontece hoje. Apesar de ter muito falso apóstolo por aí, falso milagreiro por aí, esse tipo de coisa não acontece hoje. Nós não estamos em um período de intensa atividade miraculosa. Deus pode fazer milagres, é claro que Deus faz milagres como Ele quer, mas em termos de concentração, como aconteceu no ministério de Elias e Eliseu, como aconteceu no tempo do Êxodo e no ministério de Jesus dos apóstolos, isso não acontece agora. Quando isso vai acontecer de novo? Na tribulação. Lá sim isso vai acontecer. Então isso é importante para que nós nos situemos. Porque existe uma síndrome dos nossos dias no meio evangélico de achar que tudo dos nossos dias vai ser super. Não, só se for super errado. Só se for isso. Porque não há nada na Bíblia que aponte que os nossos dias vão experimentar algum tipo de avivamento, de grande derramamento do poder de Deus e tal. Não existe nenhum indicativo disso na Escritura. Isso aconteceu nesses 3 períodos do passado e há um período reservado para isso no futuro.